Na próxima sexta-feira, o Papa Francisco chega ao México para uma visita pastoral. No total, vão ser mais de 23 mil quilômetros de peregrinação. Papa Francisco vai viajar cerca de 23 mil quilômetros durante sua peregrinação ao México, gastando mais de 34 horas no avião papal. A estimativa dá uma ideia de quão ativo, aos 79 anos de idade, é o pontífice. O Papa irá pousar na Cidade do México na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, após um voo de mais de 9 mil quilômetros. Depois de reuniões e uma visita à Basílica de Guadalupe, ele vai começar a viajar pelo país. Em 14 de fevereiro, o Papa irá fazer um passeio de helicóptero de 24 quilômetros, com destino a Ecatepec, a fim de celebrar a missa e liderar o Ângelus. Na segunda-feira, dia 15, ele vai para o estado de Chiapas, no sul do México. Será um voo de 740 quilômetros, de passeio de helicóptero para San Cristóbal de las Casas, se o tempo permitir. Outro voo de 740 quilômetros levará o Papa de volta à Cidade do México. O Papa viajará da capital do México para Morelia, uma viagem de ida e volta que dará mais ou menos 402 quilômetros. A parada final da viagem do Papa ao México será na cidade de fronteira, Ciudad Juárez. Ele vai viajar mais de 1.440 quilômetros para chegar ao seu destino final de peregrinação. Depois, Papa Francisco vai embarcar no avião papal para uma viagem de cerca de 9 mil quilômetros de volta a Roma. Ao final da viagem, Papa Francisco terá percorrido quase 23 mil quilômetros em apenas alguns dias. Papa Francisco vai viajar cerca de 23 mil quilômetros durante sua viagem de 6 dias ao México, gastando mais de 34 horas em um avião. Para a etapa final da sua viagem, talvez a parte mais cansativa, o Vaticano escolheu usar um avião especial, um Boeing 787 Dreamliner da companhia Aeroméxico. É um dos aviões comerciais mais modernos do mundo. Ele está disponível há apenas 4 anos e muitas empresas aéreas ainda irão adquirir o novo modelo. O novo modelo reduz a turbulência. No interior, a pressão e umidade diminuem os efeitos adversos que os voos de longo percurso podem ter sobre o corpo. Para um Papa que precisa de cada gota de energia, isso pode fazer a diferença. O avião será utilizado no voo da Cidade do México para Juárez, no dia 17 de fevereiro, e também para a viagem de regresso a Roma, um voo de 11 horas para casa, após uma semana que deixaria qualquer um exausto. Como é tradição, o brasão do Papa será bordado em todos os lugares dentro do voo. Se todos eles permanecerão lá no final do voo, é outra questão. Você sabe quais os critérios utilizados pela Igreja Católica para reconhecer milagres? O Vaticano criou em 1947 uma comissão para estudar as curas atribuídas a Nossa Senhora de Lourdes e que a ciência não consegue explicar. Desde 1862, quando a Igreja reconheceu a autenticidade das aparições de Lourdes, esta pequena cidade francesa se tornou um dos grandes centros de peregrinação para os doentes. Muitos dizem que eles são curados através da intercessão da Virgem. Em 1947, devido a estas alegações, o Vaticano decidiu criar uma comissão de médicos especialistas para estudar caso a caso. Eles devem demonstrar se a alegada cura tem uma explicação científica ou não. Hoje existem mais de 7 mil casos. A metodologia da nossa comissão é muito rigorosa. Se alguns elementos desaparecem em seguida, um arquivo é mantido e arquivado em alguns casos. Lasciarlo incompleto viene momentaneamente accantonato. Franco Balzaretti é um dos 40 médicos ilustres e estudiosos que trabalham no quadro desta comissão. Ele explica que para que uma cura seja classificada, ela tem que ser clara, imediata e pode ser comprovada com documentação médica. A doença curada deve ser grave e devem demonstrar que os tratamentos anteriores não conseguiram promover a cura. Casos psicológicos são postos de lado porque é mais difícil determinar se existiu ou não a cura.
A comissão não indica se houve um milagre. Ela só analisa se os estudos de cura têm qualquer explicação científica ou não. Estamos limitados a indicar se a cura não é cientificamente explicável. Somos médicos. A explicação de que foi um milagre vem depois de um extenso estudo realizado pela comissão. Até agora, a comissão declarou 69 casos de curas inexplicáveis. No entanto, eles afirmam que podem haver mais casos ainda a serem contabilizados. A guerra na Síria está prestes a completar 5 anos. Milhares de refugiados vivem em condições precárias pelo mundo. E o Papa Francisco tem mobilizado inúmeras pessoas que se conscientizem e os ajudem. Ele se chama Mohamed e tem 10 dias. Tão novo e já passa pelas mesmas duras condições de milhares de refugiados. Sua mãe e seu pai estão tentando de todos os meios para lhe dar abrigo e alimento. Às vezes consigo que me doem comida. Não posso andar muito porque caiu um projétil em minha casa e perdi todos os dedos dos pés. Eles moram neste pequeno quarto. Estão no Líbano, em um edifício industrial em ruínas, em que vivem outras 20 famílias. E não são as melhores condições para um bebê. Não há muita luz, nem aquecedor, e as paredes não isolam nem o frio ou a umidade. Por inúmeras vezes, Papa Francisco tem tentado aumentar a consciência das pessoas sobre esta situação. No Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, ele falou com cerca de 6.000 pessoas, que se reuniram na Praça São Pedro. O pontífice também pediu a todas as paróquias da Europa que se mobilizem e ajudem. Enquanto isso, Mohamed cresce. Sua família sonha em voltar para sua casa em seu próprio país. Sonham em voltar para a Síria em paz e reconstruírem suas vidas. No próximo bloco, a gente mostra a programação especial para os peregrinos durante o Jubileu da Misericórdia.